previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, muito bem, estamos ao vivo com o Mega News, notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pelo carinho de sempre, você é bem-vindo aqui conosco. Mega News, sempre de segunda a sexta-feira, você bem informado, você atualizado. Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br, fica por dentro de todas as notícias, todas as informações, segurança pública, política, economia, previsão do tempo, tudo isso no Mega News e também no portal de notícias bmnewsbrasil.com.br. Muito obrigado para você que já sintoniza conosco, sempre de segunda a sexta-feira, Mega News, atualizando as informações da sua cidade, da sua região, para você que participa conosco. Está frio na sua cidade? A previsão de neve para esta sexta e também para sábado. Muito frio nesta semana. Como está o tempo na sua cidade? São Paulo, Mato Grosso, chuva, muita chuva nesta quinta-feira, dia 4 de julho. Muito obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Olha, o Mega News tem um oferecimento da CJP Construções, concretizando sonhos, sua obra do início ao fim, em Garibaldi, atende toda a Serra Gaúcha, pelo telefone 3462. A gente tem a informação aqui o patrocínio também da Jordani Gastronomia Cultural, localizada na Via Trento, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, aberto de segunda a domingo. Atende, inclusive nos feriados, inclusive Natal, Ano Novo, enfim. E também da Fidar Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. São aí os parceiros do Mega News. Olha, gente, as principais manchetes desta edição. Polícia Rodoviária Federal prende foragido abordado em fiscalização de trânsito em Bento Gonçalves. Mulher tem mochila furtada em Bento com salário dentro. Homem é detido por amigo durante tentativa de roubo em Caxias do Sul. Idoso alcoolizado é detido em Farroupilha após colidir carro contra caminhões estacionados. 3 regiões do Rio Grande do Sul podem registrar neve neste final de semana. E ainda a Almax diz as vantagens do financiamento Caixa. Dicas de alimentação saudável para os dentes. ONG Patas e Focinhos realiza festa julina no sábado em Bento. Bangalô é a primeira casa do Brasil com vinho encanado. Cidade Gaúcha avalia proibir fogos e rojões barulhentos para evitar sofrimentos de cães. Mega Sena paga 35 milhões de reais a uma única aposta vencedora. Frente quer analisar custos para a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Menores ameaçados de morte devem contar com espaço de acolhimento no Rio Grande do Sul. Relator muda texto e votação da Previdência fica para esta quinta-feira. Provas do Enem serão digitalizadas a partir de 2026. São as principais informações, os principais destaques dessa edição do Mega News. Também tem as informações esportivas. Toda a preparação da seleção brasileira. Na Granja Comari, no Rio de Janeiro, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E ainda, hein? Peru, seleção do Peru vence o Chile, está na final. Final é Brasil e Peru, no domingo, hein? Às 5 da tarde no Maracanã. A gente vai trazer essas informações aqui no Mega News. Também informações esportivas, portanto, para você que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de sempre. Você é bem-vindo. Mega News no ar. E no sábado tem seleção argentina contra o Chile, né? Para decidir a vaga aí do terceiro colocado da Copa América 2019.
Brasil, portanto, Brasil e Peru, a grande final no domingo. A gente vai destacar essas e outras informações também esportivas. Olha, a seleção brasileira volta ao Maracanã após 6 anos para a nova final. E Peru vence o Chile e faz grande final contra o Brasil. São essas as informações que a gente vai trazer para você aqui no Mega News. Sempre de segunda a sexta-feira você participa conosco. As principais informações, os principais destaques. Aliás, de que cidade, de onde você está falando? Participe, fique à vontade para participar, né, conosco, para interagir conosco aqui no Mega News. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de sempre. Você é bem-vindo, bem-vinda ao Mega News. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho aqui no Mega News. Previsão do tempo. Olha, eu vou trazer a previsão do tempo para você nesse momento. 5 graus e 9 décimos. É temperatura na região metropolitana da Serra Gaúcha. 5 graus e 9 décimos, hein? Pela parte da manhã chegou a 0 a temperatura na região metropolitana da Serra Gaúcha. Sabe que eles podem ganhar $1.000? Então, Sem sair de casa. a gente atualiza as informações do tempo para você. Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer informações do portal Clima Tempo para você que sempre participa conosco do Mega News. 5 graus e 9 décimos, a umidade relativa do ar em 70% e o vento soprando a 12 km por hora na direção oeste neste momento. Olha, a primeira formação de geada de 2019 em Caxias do Sul foi registrada nesta manhã fria, desta quinta-feira. A paisagem amanheceu congelada em localidades mais afastadas do centro, como Vila Seca e Monte Bérico. O clima, inclusive, colaborou para o fenômeno com temperaturas por volta de 1 grau no início da manhã. Temperatura abaixo de 3 graus são propícias à formação de geada nas superfícies. Depois de um julho atípico, com temperaturas acima da média para o período, as baixas temperaturas de inverno voltam a ser registradas na região metropolitana da Serra Gaúcha. Inclusive, ainda no final de junho, dia 26, os termômetros marcavam mínima de 0 graus e 5 décimos em Canela e 0 em São José dos Ausentes. O mês de julho começou com temperaturas baixas na Serra Gaúcha e a previsão é que o frio permaneça pelo menos até domingo. Nessa sexta-feira, amanhã, o tempo seco dá lugar à umidade e assim cria uma condição para a ocorrência de neve na região. O fenômeno depende da soma de condições climáticas que envolvem nuvens carregadas de água, temperaturas abaixo de 0 e massa de ar polar. A chuva congelada, que tem gotículas endurecidas ao invés de flocos, também pode ser registrada nos próximos dias. Está aí, então, portanto, informação, né? A grande possibilidade de neve para amanhã ou sábado aqui na região da Serra Gaúcha. Bento Gonçalves, Farroupilha, Caxias do Sul, Gramado e Canela e também São José dos Ausentes devem registrar neve nesta sexta ou sábado no Rio Grande do Sul. Dados da Metsul Meteorologia, baseados em prognósticos obtidos na tarde de ontem, indicam a possibilidade de ocorrer queda de neve, portanto, neste final de semana. Os dados colhidos que podem sofrer algum tipo de oscilação se referem ao período compreendido entre a noite de sexta-feira e o início de sábado, segundo a Metsul. A área de chance mais alta inclui a parte mais leste da Serra Gaúcha, que é a região de Caxias do Sul, Gramado, Riozinho, Rolante, Canela, todas as regiões dos campos de cima da serra também, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria, Jaquirana e Monte Alegre dos Campos também. E a maior parte do Planalto Sul catarinense também. A nota informa que a área de chance média inclui a parte mais oeste da Serra Gaúcha e localidades em cotas de altitude entre 400 e 700 metros da região e municípios mais a leste do Alto Uruguai. 3 regiões do Rio Grande do Sul podem registrar neve, portanto, neste final de semana.
Mudando um pouco, trazendo a previsão para todo o Brasil agora, previsão nacional com o pessoal do portal Clima Tempo, muita chuva em São Paulo e também no Mato Grosso. A gente vai trazer essa informação agora com o pessoal da Clima Tempo, atualizando as informações do tempo aqui no Mega News. Nesta quinta-feira, uma frente fria avança pelo litoral do estado de São Paulo e chega até o estado do Rio de Janeiro. Isso vai estimular a formação de nuvens muito carregadas em grande parte do centro-sul do país. Os maiores volumes de chuva que devem ser acumulados devem ser observados já durante a madrugada em áreas do centro-sul do estado de Mato Grosso do Sul, sul e leste do estado de São Paulo, incluindo a capital, e também sobre áreas do norte e leste do estado do Paraná, inclusive sobre a região de Curitiba. Também pode chover desde cedo, com risco de chuva forte desde a região de Corumbá, áreas próximas ao norte do estado de São Paulo, até a região do Grande Rio, onde a expectativa de chuva forte é apenas à noite. O dia também fica com bastante nebulosidade, poucos períodos de sol e a chance de chover principalmente pela manhã sobre áreas do centro-oeste do estado do Paraná. A atuação de uma massa de ar frio de origem polar vai provocar geada pela manhã desde o oeste do estado de Santa Catarina e em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, inclusive sobre a região de Porto Alegre. Em todos esses locais, o sol aparece no decorrer do dia, as temperaturas ficam baixas, mas não há expectativa de chuva. Com a aproximação da frente fria, as temperaturas entram em elevação durante a tarde e podem ocorrer algumas rajadas de vento e a expectativa é apenas de chuva entre a tarde e a noite, desde o extremo norte do estado de Mato Grosso do Sul, áreas próximas ao Triângulo Mineiro, sul do estado de Minas Gerais, até a região de Cabo Frio, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Sol forte em todas as outras áreas da região sudeste, grande parte do centro-oeste e da região que vai de Rio Branco até Fortaleza. Os ventos que sopram no mar voltam a provocar chuva passageira desde Natal até áreas do litoral norte do estado da Bahia. E em grande parte da região norte do país, o dia será com sol forte e pancadas de chuva com raios devem acontecer entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo nesta quinta-feira é de 15, máxima de 22 graus e em Porto Alegre, casaco na mão, que a mínima é de apenas 3 e a máxima não passa dos 12 graus. Ok, tá aí o pessoal da Clima Tempo atualizando, portanto, as informações no Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. Manda um alusão, pessoal que vai participando conosco, você é bem-vindo. A Eliane está conosco, a Maria Silva Mari, da Maricota Bolsas, comentando aqui, vamos fugir do frio, vamos fugir para outro lugar. O Jaime Ferrari está conosco. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Quem está conosco também é a Tanisa Contini, a Luciene Teles, o Giovan Ariotti também está conosco, muito obrigado. Lucas Nascimento também está conosco, você vai participando, você fica à vontade. A Maiara Carvalho Capelo também está conosco, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, você é bem-vindo, você é bem-vinda à nossa programação. A trilha identifica as informações do plantão policial no Mega News. Uma mulher de 27 anos teve sua mochila furtada nesta quarta-feira com o salário do mês na rua Júlio de Castilhos, no centro de Bento Gonçalves. Segundo a ocorrência policial, no interior da mochila que foi levada pelo bandido, que fugiu em direção ignorada, tinha o salário da vítima de R$ 2.080. Chaves, roupas de trabalho e um par de tênis. O registro foi feito na Polícia Civil, que agora investigará o caso. Em uma fiscalização de trânsito realizada na noite desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um foragido do sistema prisional em Bento Gonçalves. A equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava operação de combate ao crime na BR-470 e abordou uma moto Honda XR Tornado cor vermelha com placas de Bento Gonçalves que seguia no sentido Veranópolis, conduzida por um indivíduo de 26 anos, natural de Novo Hamburgo. Ao consultar o sistema de informação, constatou-se um mandato de prisão em desfavor do condutor por estar foragido do Presídio Regional de Caxias do Sul desde 2018, onde cumpria pena no regime semiaberto por tráfico de drogas e também roubo.
A moto foi recolhida ao depósito credenciado do Detran e o indivíduo conduzido à delegacia de pronto atendimento, ficando novamente à disposição da Justiça. Todas essas informações você confere no bmnewsbrasil.com.br. Um homem de 42 anos foi preso na noite desta quarta-feira ao tentar assaltar uma lancheria no bairro Fátima, em Caxias do Sul. Durante a ação, registrada por volta das 23 horas e 30 minutos, o suspeito foi contido pelo próprio amigo de 43 anos que manteve detido até a chegada da polícia. De acordo com o relato registrado na ocorrência policial, os amigos se encontraram inicialmente em um bar no mesmo bairro. Depois que o estabelecimento fechou, eles seguiram para uma lancheria na rua José Caetano de Melo Filho. Segundo o boletim, o local também estaria fechado, mas permitiu a entrada da dupla. O homem conta ao amigo que abordou a atendente do local, uma mulher de 48 anos, e anunciou assalto. Ele teria fingido estar armado e exigiu dinheiro. O amigo ainda relatou que ficou surpreso com a ação e que agarrou pelos braços, desferindo socos e outros golpes para contê-lo. Ele contou com a ajuda do marido da atendente, que também estava no local. Todos foram conduzidos para a delegacia e, de acordo com a ocorrência, o suspeito teria ainda ameaçado o amigo dentro da viatura policial durante o deslocamento. E um idoso de 63 anos foi detido na delegacia de polícia de Farroupilha por embriaguez ao volante na madrugada já desta quinta-feira. O grupo rodoviário da Brigada Militar foi acionado por volta das 2 horas e 30 minutos para atendimento a uma ocorrência registrada num posto de gasolina no quilômetro 117 da RSC 453, e o chamado foi feito por motoristas de um caminhão que pernoitavam no local quando o idoso conduzia um Corsa placas de Farroupilha. Ele colidiu contra 2 veículos estacionados. De acordo com a polícia, a colisão teria ocorrido numa tentativa de manobra do motorista, resultando em danos materiais leves. Ninguém ficou ferido. O primeiro teste no etilômetro aplicado ao motorista apontou 0,87 miligramas de álcool por litro de ar expelido, e o segundo, cerca de 20 minutos depois, apontou 0,59 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Os agentes conduziram o idoso à delegacia e o veículo foi recolhido para um depósito do Detran. São as informações do plantão policial que você confere aqui no Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Mandar um alusão, pessoal que vai participando conosco. Muito obrigado pela audiência. A Valda Andrade, a Gabriela Lima está conosco, a Cleide Pena, a Rose Vieira, a Lourdes Soufa também está conosco. Muito obrigado. A Cristina Reis, o Antônio Cardoso, o Ademilson Braga, do Grupo Pátria Amada Brasil, sempre participando conosco. Vocês são muito bem-vindos aqui conosco. Quem está comigo também é a Silvane Soares, a Larissa Padilha, o Volmir Frigueto, a Gabriela Resch. Enfim, você fica à vontade para participar conosco. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Mega News. De segunda a sexta-feira a gente atualiza as informações para você. Todas essas informações, todos esses destaques, você confere acessando agora mesmo www.bmnewsbrasil.com.br. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto com informações, porque ONGs Patas e Focinhos realiza a festa julina no sábado em Bento. E ainda, Bangalô é a primeira casa do Brasil com vinho encanado. E ainda vou trazer informações para você, porque você vai saber as vantagens do financiamento da Caixa Econômica Federal. E atenção, você que tem problemas aí com dentes, você que tem criança, enfim, nós vamos trazer dicas de alimentação saudável para os dentes. Tudo isso e muito mais logo após o intervalo aqui no Mega News. Não sai daí. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. As notícias da sua cidade, da sua região. Um cardápio
cardápio caseiro, com produtos produzidos na propriedade pela própria família, convidam para uma experiência gastronômica, envolvida por cultura em todos os aspectos e, claro, um brinde à fartura. São 7 acompanhamentos, mais de 7 variedades de massa, 6 tipos de carnes e 4 sobremesas em nossa sequência. Atendemos diariamente das 11h30 às 15 horas. Informações www.jordanigastronomia.com.br. Meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta. É rapidinho, é sempre o Mega News de olho em tudo que acontece na sua cidade, na sua região. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. Você é bem-vindo conosco. Mega News de segunda a sexta-feira. Hoje, quinta-feira, dia 4 de julho. Mega News tem oferecimento da CJP Construções, concretizando sonhos, sua obra do início ao fim, agora com serviços de terraplanagem. Jordani Gastronomia Cultural, aberto de segunda a domingo. No Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, rodízio italiano. Melhor da comida italiana na Jordani Gastronomia Cultural. E Fidari Alimentos. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e também da região. A gente segue por aqui com o Mega News. Agora a gente vai saber detalhes. Alô, você que nos acompanha, quer fazer um financiamento, está procurando imóvel? A Almax Imobiliária, através do diretor Carlos Farina, vai trazer dicas para você e o melhor financiamento através da Caixa Econômica Federal. Vamos acompanhar o Carlos Farina, que participa conosco sempre aqui no Mega News. Seu comentário semanal. Olá, telespectadores BM News. Nós estamos aqui novamente falando da Almax Imóveis. Eu sou o Carlos Augusto Farina, diretor da empresa. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão da aprovação, as vantagens que tem um cliente caixa quando vai contratar um crédito imobiliário, quando vai fazer lá, se submeter à avaliação para um crédito imobiliário. Então, com a nossa experiência, a gente tem aí mais de 3 mil unidades comercializadas usando financiamento caixa. Muitas famílias já contrataram conosco, já avaliaram seu crédito, trabalharam aqui junto conosco para viabilizar a compra do seu imóvel através da Almax usando financiamento caixa. E o que a gente percebe é que o cliente da Almax, que já é cliente caixa, na hora de conseguir ou buscar o seu crédito imobiliário, ele tem algumas vantagens. E isso, ao longo do tempo, sempre ficou evidente. Tá? Facilita muito, a Caixa já conhece o cliente, já conhece a história do cliente, de renda, tem relacionamento. Então, eu diria assim, respondendo a alguns clientes que me perguntaram, mas vale a pena já abrir uma conta na Caixa, mesmo que eu não tenha ainda o meu financiamento? Eu digo, vale sim. Procura a gente encaminha a abertura de conta com o correspondente ou com a agência, estabelece relacionamento e depois, caso não dê ainda para fazer, com certeza a gente vai, ao longo do tempo, trabalhar esse relacionamento e vai facilitar sim a busca do teu crédito. Então eu vou passar aqui com a Ana, que faz o atendimento a esses clientes, e ela só para dar um pouquinho mais de informação sobre o que pode facilitar esse relacionamento bancário.
Boa tarde a todos. Então, cada caso é um caso, né? Ajuda sim ter conta na Caixa para quem quer buscar financiamento, porque tu pontua na pontuação interna, tu utilizando cartão de crédito, cheque especial, tu tem um histórico de relacionamento bancário, então aprova muito mais fácil o teu crédito. Dificilmente tu vai ter um crédito negado por tu já ter conta na Caixa. Tá, então, muito obrigado ao pessoal aí da Almax Empreendimentos Imobiliários, que sempre participa conosco. Agora eu vou trazer o Dr. Luiz André Mesomo, que vai trazer dicas para você de uma alimentação saudável também, para você cuidar melhor dos seus dentes. Vamos trazer essa matéria aqui no Mega News. Se chamam inlay ou onlay, que podem ser feitas também de diferentes materiais, como, por exemplo, cerâmicas, ou resinas indiretas, ou até mesmo em metais, e pode ser recobrindo totalmente o dente, que daí fica conhecido como coroa, tá? Ou antigamente falava-se de coroa de jaqueta. Então, quando essa reposição do dente é parcial e a raiz do dente ainda está presente, e a reposição é feita só da parte coronária do dente, ou seja, aquela parte que fica para cima da gengiva, essa prótese. Muito bem, pessoal, então, dando continuidade à nossa sequência aí de dicas sobre saúde bucal, hoje eu vou conversar com vocês um outro tema também bastante polêmico, tá? Que é sobre dieta e principalmente sobre o consumo de açúcar, né? As pessoas têm aí muito interesse porque açúcar está presente na nossa alimentação aí diariamente e todo mundo gosta de comer um doce, comer alguma coisa com açúcar. E o açúcar está presente em quase tudo, então nas coisas que até você nem sabe, né, existe uma quantidade de açúcar que também está presente lá. Mas por que é importante a gente saber sobre o açúcar? A gente deve eliminar totalmente o açúcar da nossa dieta? A gente deve deixar de comer? Bom, eu vou deixar para outras áreas da saúde discutir sobre o impacto do consumo de açúcar, da sacarose, particularmente falando, nos efeitos gerais do organismo. Mas falando sobre a questão da saúde bucal, a sacarose, o açúcar, ele tem uma questão muito importante, tá? Que o açúcar comum, esse que a gente consome, que vem em muitos alimentos, que vem também no pão, tá? Nos doces que a gente come, o açúcar, a sacarose é um carboidrato que ele é utilizado pelas bactérias que habitam a nossa boca, a placa bacteriana, ou biofilme, e que ele é fermentado. Então as bactérias vão se alimentar daquele açúcar, elas vão quebrar aquela molécula da sacarose e vão produzir ácido lático a partir dali. Esse ácido lático produzido pelas bactérias que consomem o açúcar, esse ácido lático vai diminuir o pH da nossa saliva e isso vai induzir, né, um desequilíbrio no processo de mineralização e desmineralização do dente. Então, vai tender mais para o lado da desmineralização do dente, ou seja, em outras palavras, tá? Esse processo, diminuindo o pH da saliva, vai produzir cárie no dente. Então, o açúcar, ele vai estar diretamente relacionado à cárie. Outro dia eu falei com você sobre escovação, sobre técnicas de escovação e higiene bucal. Mas é importante que fique bem claro que mesmo que você faça uma higiene bucal perfeita, adequada, mas se você tiver um consumo de açúcar, sacarose muito alto, você mesmo assim ainda vai ter uma grande chance aí de estar tendo problemas de cárie nos seus dentes, tá bom? Então é importante o quê? Sempre você ter um equilíbrio, alcançar um equilíbrio entre uma escovação, uma higiene bucal correta, como a gente já falou no outro vídeo, como também ter um controle de açúcar de sacarose adequado. O que é um controle? Eu não digo eliminar totalmente, tá? Você pode substituir por outros açúcares também, que são menos nocivos para o organismo, mas particularmente da sacarose. Você pode controlar e diminuir a ingestão, ou principalmente se você distanciar mais, abrir em intervalos de tempo maiores, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um pacote de bala para comer que eu ganhei, que eu gosto muito daquela bala, eu vou comer aquele pacote de bala todo de uma vez, ou eu vou ficar comendo uma bala a cada 10 minutos durante um dia inteiro. Então eu prefiro é preferível que se coma o pacote de bala todos de uma vez e você vá lá, escove os dentes depois para ajudar no equilíbrio do pH e restabelecer o pH da saliva que estava ácido pela produção do ácido para se tornar um pH neutro de novo, do que você ficar sempre comendo doce, ingerindo doce a cada
cada tanto tempo para que o pH vai se manter sempre ácido. Então, é interessante que não deixe que o açúcar fique sempre presente na boca, tá? Então, pode comer o açúcar moderadamente, com consciência, sempre após as refeições ou né, em seguida após as refeições, mas sempre é importante também que faça-se uma escovação, uma higiene bucal adequada, que nem a gente comentou no outro vídeo, tá bom? Valeu, fica a dica. Tá aí, muito obrigado ao Dr. Luiz André Mesomo, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Sempre participa conosco trazendo dicas para uma alimentação saudável, também para você cuidar dos seus dentes, né? Muito importante. A gente segue por aqui com o Mega News, é notícia, é informação à sua disposição. Olha, no dia 6 de julho, a partir da 1h30 da tarde, a Rua Coberta será o cenário da festa julina da ONG Patas e Focinhos. O evento será um arraiá com brincadeiras, música ao vivo, gastronomia e atividades como pescaria, corrida de saco e a barraca do lambejo. Para a venda terá comes e bebes, além de produtos exclusivos da ONG e um brechó de roupas e acessórios. O evento também conta com o concurso de melhor cão pira, que para participar é necessário doar 1 quilo de ração e levar o pet, né, vestido tipicamente para desfilar. E shows com o pianista César Filho, também do músico Gustavo Goulart, da banda Long Deck e banda Disco Groove. O valor arrecadado será totalmente destinado à ONG e para a realização de novos resgates de cães e também de gatos. A festa julina da ONG Patas e Focinhos conta com o apoio da Fundação Casa das Artes e de um grupo de voluntários da OAB Bento Gonçalves de Direitos dos Animais, que estará presente no evento para tirar dúvidas da sociedade, os direitos e também deveres. Além de todas as atrações, a ONG vai disponibilizar um espaço para a turma 23 da Escola Mestre Santa Bárbara, com a venda de trufas, onde o valor arrecadado vai para a causa social. A tertúlia em setembro em nosso município. 16 quadros de madeiras feitos à mão foram doados para a venda do Instituto de Arrecadador de Recursos Financeiros da ONG. Tá aí, ONG Patas e Focinhos realiza a festa julina no sábado em Bento, na Rua Coberta. A gente segue por aqui trazendo informações e destaques do Mega News. Todas essas informações estão também no www.bmnewsbrasil.com.br. Olha, Natal, Ano Novo ou Campeonato de Futebol. As datas festivas são motivos de alegria para os humanos e de sofrimento para os animais domésticos que têm ouvidos mais sensíveis do que seus donos. Pensando nisso, o vereador de Novo Hamburgo, Cristiano Coller, apresentou um projeto de lei proibindo o uso de fogos de artifício, objetos pirotécnicos, rojões e foguetes, causando poluição sonora. O vereador se inspirou em projetos semelhantes aos existentes em Santa Rosa e também Santo Ângelo. A proposta prevê que, caso a lei seja descumprida, o responsável seja multado em cerca de R$ 1.700 e que os recursos sejam destinados ao Fundo Municipal de Defesa de Meio Ambiente. Esse projeto tramita atualmente pelas comissões de Câmara de Novo Hamburgo e não tem data definida para ser votado. E olha, quem visitar a capital brasileira do vinho, aqui na Serra Gaúcha, agora pode reviver a nostalgia do emblemático vinho encanado. A atração que ganhou as manchetes nacionais no final da década de 1967, quando foi realizada a primeira FenaVinho, Festa Nacional do Vinho, onde o vinho jorrava nas ruas do centro da cidade, agora passa a ser atração permanente do Bangalô Estação Club, numa parceria com a Vinícola Aurora. A partir de sábado, dia 6 de julho, o público já pode viver essa experiência. Basta abrir a torneira, encher a taça do vinho tinto ou branco e degustar. 5 pontos duplos com torneiras para vinho tinto e vinho branco foram instaladas no espaço Bambu Bar do Bangalô Estação Club, entre colunas próximas às mesas.
Ao pagar o ingresso, o público tem acesso livre ao vinho encanado, podendo se servir diretamente das torneiras quantas vezes o paladar pedir. Para harmonizar um buffet completo com o melhor sabor da gastronomia italiana, além de petiscos, no ambiente aconchegante, ideal para degustações e também confraternizações. Bangalô, portanto, a primeira casa do Brasil com vinho encanado. A música acaba sendo o terceiro elemento que, junto com o vinho encanado e a culinária, completa essa experiência. Um palco fixo com shows acústicos cria uma atmosfera perfeita para curtir bons momentos. A partir de sábado, portanto, vinho encanado, Bangalô Estação Club será o primeiro bar do Brasil a ter vinho encanado. Você paga o ingresso, pode servir quantas vezes quiser de vinho tinto ou vinho branco. Muito bacana, realmente. Vou para o intervalo comercial, volto já com mais informações, mais destaques para você que nos acompanha. Entre os destaques, relator muda texto e votação da Previdência fica para esta quinta-feira, hein? E ainda, provas do Enem serão digitais a partir de 2026. Essas e outras informações daqui a pouquinho, após o intervalo. É rápido, não sai daí. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. O dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante. Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava. Pai? Calma, nós não colocamos uma classe de Nunca dirija privilegiados. usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? Fernando sobreviveu. Não, mas vai morrer daqui uns anos. Desculpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e Governo do Estado. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Ok, já estamos de volta com o Mega News, notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre, você é bem-vindo. Mega News no ar, tem oferecimento da CJP Construções, localizada na rua Ipiranga, em Garibaldi. Jordani Gastronomia Cultural, localizado no Vale dos Vinhedos. Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br e fica por dentro de todas essas e outras informações, claro, que já estão disponíveis no bmnewsbrasil.com.br. E ainda Fidari Alimentos, você acessa www.fidarialimentos.com.br e conheça os produtos deliciosos da Fidari que já vem temperados. Muito bacana, hein?
A gente segue por aqui com o Mega News. Olha, menores ameaçados de morte devem contar com espaço de acolhimento. A Priscila Pasco vai trazer essa informação pra gente aqui no Mega News. O estado do Rio Grande do Sul terá que implementar de modo permanente um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes envolvidos em ilícitos penais e infracionais graves. A medida inclui egressos da fase e menores ameaçados de morte. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Gaúcho. A promotora da Infância e Juventude, Sinara Viana Dutra Braga, comenta que a medida é importante. Ela explica que nos casos de famílias que não aderem ao programa de proteção, os menores precisam viajar sozinhos para outros estados e isso costuma impedir a adesão. É muito difícil para um jovem ir para outro estado, não fazer qualquer contato com a sua família, com seus amigos, não entrar nas redes sociais. E o juiz, o promotor, que vem na situação onde encaminhar a criança ou adolescente que está sendo ameaçada de morte ou pelo seu envolvimento com facções criminosas, colocam em risco as demais crianças da casa e também os funcionários. Essa decisão, determinando que o Estado tenha ou abrigos ou casas lares, ou até mesmo acolhimento familiar que atenda a esse público específico e também com viés de segurança, é um alento para todos nós. Foi determinada a criação de 60 vagas para cada modalidade, sendo elas para menores ameaçados de morte e para aqueles com envolvimento em atos infracionais. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Ok, obrigado Priscila Pasco pelas informações. Provas do Enem serão digitais a partir de 2026. Daniel Fagundes traz essa informação pra gente aqui no Mega News desta quinta-feira. O Exame Nacional do Ensino Médio será totalmente digital a partir de 2026. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A implantação do Enem digital será aos poucos, com início em 2020 e então totalmente virtual a partir de 2026. Com essa versão, o governo federal pretende realizar a prova em várias datas ao longo do ano, através de agendamento. O coordenador de vestibular do Colégio QI no Rio de Janeiro, Renato Pelizari, explica por que a novidade já era esperada. Quando foi criado esse modelo de avaliação baseado no TRI, a teoria de resposta ao item, que é um modelo muito específico de avaliação, você consegue fazer um exame muito mais adequado para cada perfil de candidato. Em outros países onde ele já foi adotado, como na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles são digitais. Ser digital o Enem, ele é uma evolução dentro da própria proposta de avaliação, porque você consegue fazer um exame muito mais adequado para cada perfil de candidato. Apesar do avanço, existe a preocupação com os estudantes que moram em localidades mais afastadas. Renato lamenta não enxergar uma proposta do governo para a inclusão digital. Eu olho essa notícia, por mais que eu veja uma evolução do processo, eu de fato também não acredito que o Brasil esteja apto a implementar isso em 2026, porque a gente já não consegue aplicar o Enem em todos os municípios do Brasil, né? Nós temos muitos alunos que fazem viagens longas para poder realizar o exame em outros municípios. A gente não vê no Brasil hoje uma política clara, né, ou pelo menos ainda não foi divulgado, uma proposta, né, um plano de governo no qual a inclusão digital seja uma grande bandeira. Nas primeiras provas do novo formato, os participantes poderão escolher no ato da inscrição pelo modelo digital ou pela prova em papel. Em 2020, primeiro ano de teste, o exame virtual será aplicado para 50 mil pessoas em 15 capitais do país. Para a edição de 2019 não haverá nenhuma mudança. As provas serão em 2 domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. De acordo com o INEP, o Enem já tem mais de 5 milhões de participantes confirmados. De Porto Alegre, Daniel Fagundes. Muito obrigado, Daniel Fagundes, pelas informações. Olha, a frente na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul quer analisar os custos para a Carteira Nacional de Habilitação. Quem tem essa informação é o Marcelo Bertani, direto da Assembleia Legislativa. O deputado Capitão Macedo, do PSL, lançou nesta quarta-feira a Frente Parlamentar pela revisão dos custos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação no Estado. Macedo falou sobre a intenção da Frente Parlamentar. Buscar, através do diálogo e de argumentos sólidos, equacionar as dificuldades desta habilitação, para que todos os envolvidos tenham a compreensão, a transparência do processo.
É prioritário lembrar que a habilitação é uma qualificação e auxilia em muito a empregabilidade. Sendo assim, tem um cunho social que só vem a somar na geração de empregos e riquezas, pois reflete nos mais diversos ambientes, até mesmo no mercado de veículos automotores. Também participaram do evento os deputados Fábio Branco e Thiago Simon, do MDB, e o deputado Tenente Coronel Zucco, do PSL. Da Assembleia Legislativa, Marcelo Bertani. Obrigado, Marcelo Bertani, pelas informações. Olha, relator muda texto e votação da Previdência fica para esta quinta-feira. Yuri Hudson. Nesta quinta-feira, finalmente a Comissão Especial da Câmara deve votar o parecer sobre a reforma da Previdência. A quarta foi marcada por um longo dia de discussões, reuniões e de um novo relatório, o terceiro. Colocado regras mais... Possível acordo com policiais pretendido pelo presidente Jair Bolsonaro adiou o início das votações da reforma. O presidente da comissão, Marcelo Ramos, do PR, chegou até convocar sessão para a tarde. Que a reunião está marcada para as 13 horas e nós faremos a reunião deliberativa da comissão. Mas a sessão só começou mesmo perto das 20 horas e avançou noite adentro, analisando os pedidos de adiamento de votação. A deputada Perpétua do Socorro, do PCdoB, criticou a falta de tempo para conhecer a nova versão do parecer. Hoje passamos o dia inteiro ouvindo a Rádio Corredor. Tinha hora que dizia, botou o policial, outra hora, tirou o policial. Parecia a cantiga do Zabelê. Tira, bota, deixa o Zabelê passar. E a gente não sabe o que vai votar. Já o vice-líder do PSC, Paulo Martins, sustentou que as mudanças foram acordadas com a maioria. Há 13 milhões de desempregados no país e eles precisam que essa reforma seja aprovada, porque só com a aprovação vai haver a volta do investimento. Para quem está sem emprego no Brasil hoje, kit obstrução significa kit miséria. O líder da oposição, Alessandro Molon, do PSB, apelou para um acordo. Vota-se os adiamentos durante a noite, mas a reforma em si, no dia, na quinta. Alguns vão acordar amanhã, se isso aqui for votado hoje, e vão descobrir que em vez de se aposentar aos 65, vão ter que trabalhar até os 77. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já conta com a aprovação na comissão e pensa no plenário. Concluir essa semana, vamos começar a mobilizar a votação no plenário. Nós precisamos chegar na terça-feira aqui com a garantia de um quórum muito elevado. Nós precisamos ter pelo menos 495 deputados, ter conforto de votar essa matéria com menos risco. As mudanças no parecer desta quarta foram mínimas. Moreira tirou todos os termos que se referem a estados e reduziu alíquotas de impostos para fintechs e bancos pequenos. A votação inicia nesta quinta-feira na comissão especial. De Brasília, Yuri Hudson. Ok, muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações, pela gentileza. Sempre participa conosco aqui no Mega News, sempre de segunda a sexta-feira também você fica informado de tudo que ocorre na política também. Na alusão, o pessoal do Grupo Pátria Amada Brasil está conosco. Olha, eu vou trazer informações. Comissão Especial da Reforma da Previdência ocorre neste momento. A gente vai trazendo informações. Neste momento está falando o deputado Paulo Ramos, do PDT. Comissão Especial da Reforma da Previdência, uma reunião ordinária ocorrendo neste momento. Vamos trazer, portanto, essas informações ao vivo aqui no Mega News. O número de destaques que foram apresentados. 142 destaques, foram retirados 20, restaram 23 de bancadas e 99 individuais. A lista encontra-se disponível no sistema para apreciação de Vossa Excelência, na página da comissão. Não, senhor, é que o regimento não fala, dá conhecimento do número de destaques. Eu estou requerendo, o conhecimento é a leitura dos destaques. Como são destaques que poderão ser apreciados, serão apreciados, eu estou requerendo, com base nesse dispositivo, a leitura de todos os destaques antes de iniciar o processo de votação. Deputado, eu defiro a questão de ordem de Vossa Excelência, até porque na hora do destaque vai ser destaque por destaque, vai ser lido para apreciação dos novos parlamentares. Para votar o texto tem que saber os destaques que serão votados
Antes de votar o texto? Isso. Antes? Não. Porque senão as pessoas podem decidir se votarão ou não a favor, dependendo dos destaques. É matéria... Não, já interferiu. Isso define o voto dos deputados. Deputada Jandira, é só ligar a matéria é votada ressalvando os destaques que serão apreciados. Mas tem que saber quais são os destaques que estão no sistema. Já estão no sistema. Estão no sistema, presidente. Com a palavra... Presidente, pela ordem. Presidente, para encaminhar o deputado... Presidente, pela questão de ordem, o artigo 272, deputado. Qual é a questão de ordem, deputado? O artigo 272. Será permitido a qualquer pessoa convenientemente trajado acesso ao plenário para assistir às sessões e às comissões. Eu saí ali fora, presidente, para dar uma entrevista e várias categorias querem ter acesso aos debates aqui na comissão. Não foi... Não. Estão sendo mais do que é questão de ordem, deixa a mesa recusar. Tem que ouvir. Vocês estão dirigindo ou é o presidente Silvio? Deputado Guimarães, com a palavra, Vossa Excelência. Portanto, é necessário que Vossa Excelência determine que aquelas pessoas, categorias que estão, que não são muitas pessoas, possam ter acesso livremente. Não pode essa vedação. Alguém determinou e não publicizou isso aqui dentro, que as pessoas, os cidadãos não tivessem acesso ao plenário aqui da comissão. Então, eu levanto a questão de ordem, pedindo a Vossa Excelência que determine e discuta conosco os critérios para as pessoas terem acesso à discussão aqui nesta comissão. Isso aqui não é feudo de ninguém. Isso aqui pertence à Câmara, ao Parlamento, é a Comissão de Constituição que está discutindo a matéria. Só um minuto, presidente. Eu tenho tempo ainda. Eu tenho tempo, você me sabe que eu tenho tempo ainda. Portanto, é muito importante porque nós não estamos debatendo qualquer matéria. Presidente, já foi colocada a questão de ordem, presidente. Agora nós estamos discutindo aqui qualquer matéria. Uma matéria que diz respeito à vida das pessoas. Independente de concordar ou... Deputado Guimarães, eu só respondendo, Vossa Excelência já fez a questão de ordem. Queria só fazer um apelo ao plenário. Presidente, nós temos tempo para fazer os 3 minutos. Vossa Excelência sabe que eu tenho. Portanto, eu uso os 3 minutos. Falta 1 minuto. Perfeito. Portanto, essa vedação é antidemocrática. Não permitir as pessoas terem acesso a esta comissão. Por que esse cuidado para não deixar ninguém ver? Estão com medo dos votos? É importante que o país saiba, nesse momento, como nós estamos votando. Não estamos nem discutindo o mérito dessa questão. É para que Vossa Excelência determine ou nos informe qual critério foi utilizado para os brasileiros e brasileiras que estão ali fora terem acesso a esta comissão. É uma questão que diz respeito ao funcionamento da principal comissão e uma das principais matérias que nós estamos debatendo aqui. Portanto, é importante nós pedimos esclarecimento e, ao mesmo tempo, Vossa Excelência determine que as pessoas que se credenciarem ali possam ter acesso à nossa comissão. Deputado Guimarães, primeiro fazer, deputado Perondi, o registro. Toda a audiência pública, ela está sendo, toda essa reunião, ela está sendo transmitida oficialmente pela TV Câmara e por várias emissoras de televisão. Segundo, nós definimos desde o primeiro momento critérios de acesso às reuniões de forma democrática, de comum acordo com todos os parlamentares. E nós estamos baseados no ato da mesa 106/2013, ou seja, além da representação popular de cada um de nós que fomos eleitos pelo povo do Brasil. Então, eu penso que além do plenário já estar lotado, o povo brasileiro está representado pelos parlamentares e estão nesse momento assistindo e acompanhando pela imprensa, pelas rádios e pela televisão. Com a palavra, o deputado... Senhor presidente, o ato da mesa, só lembrando, Vossa Excelência, que o ato da mesa não é maior do que o regimento. Vossa Excelência, o regimento guarda o funcionamento do plenário, das comissões e do plenário Ulisses Guimarães. Deputado Guimarães,
Nós não podemos basear nesta lei, porque ela não é esse decreto de orientação não é maior do que o regimento da casa. Deputado, eu tenho presidente, o regimento, senhor presidente, deputado Guimarães, é o que orienta o fundamento da comissão. Deputado, eu tenho profundo respeito por Vossa Excelência, mas acho que isso é uma matéria vencida e faço um apelo para a gente poder avançar. Deputado Zé Neuto, por 5 minutos para encaminhar. Senhor presidente, eu quero uma questão de ordem. Questão de ordem. Artigo 74, inciso 7º. Eu fiz essa questão de ordem no início dos trabalhos e tenho direito a fazer um recurso sobre ela. E como eu tenho aqui em mãos material para tanto, eu queria me referir a isso. Meu partido aqui foi citado e foi ofendido. Não cabe recurso em cima da questão de ordem, presidente. Tem que recorrer. Eu pedi o direito de resposta. O presidente Marcelo... Deixa eu explicar, presidente, por favor. Não cabe recurso em cima da negou. Não cabe. Eu quero trazer a essa Isso é comissão... enrolação. Eu quero trazer a essa comissão uma situação que aconteceu no plenário da Casa no dia 12 de junho de 2019, uma quarta-feira, quando a deputada Jandira Fegali pediu a então presidente da sessão, porque a oposição foi citada... Escuta a história aqui, não cabe recurso em cima de questão de ordem. A presidenta da sessão... Não estamos aqui para ouvir historinha. Eu quero falar, gente, escuta, depois você fala. A deputada Gleice está fazendo. Primeiro... Eu quero que reconstitua meu tempo, por favor, presidente. Está restituído. Eu gostaria que restituísse meu tempo. O que é isso? Alô. Deputada, não Bom, a gente vai vendo que o clima está quente na Câmara dos Deputados. A gente vai para o intervalo, volta já com informações esportivas aqui no Mega News para fechar o programa de hoje. Não sai daí. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. As notícias da sua cidade, da sua região. A CJP Construções oferece casas de madeira pré-fabricada com pagamento facilitado em até 48 vezes, a partir de R$19 mil, e também casas de alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha e ótimo prazo de entrega. A CJP Construções em geral, agora com serviços de terraplanagem, escavações e aterros com uma equipe especializada. Sua casa completa do início ao fim. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone WhatsApp 549-9935-4620. CJP Construções, concretizando sonhos. A criança terá um futuro difícil. Filho de uma mãe com tuberculose, dos 7 irmãos, apenas 4 sobrevivem. Aos 11 anos, essa criança deixa a escola para criar os irmãos. Ela vai ficar surda e depende da audição para sobreviver. Se você acha que era melhor essa criança não ter nascido, você não sabe o bem que ela fez ao mundo. Consegue parar sozinho? Por favor, tente parar por mim. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. News. Estamos de volta com o Mega News, notícia e informação à sua disposição. Grato pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. Você é bem-vindo, você é bem-vinda à nossa programação. Você fica bem atualizado. Mega News no ar. Oferecimento Jordani Gastronomia Cultural. Aberto de segunda a domingo das 11h30 às 15 horas. Localizado na Via Trento, no Vale dos Vinhedos.
Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e também da região. Os produtos da Fidari já vêm temperados, inclusive, facilitando o seu dia a dia na cozinha. E CJP Construções, concretizando sonhos. Casas de alvenaria pré-fabricadas de eucalipto a partir de R$19 mil. Atende toda a Serra Gaúcha, o estado do Rio Grande do Sul, agora com serviços de terraplanagem. CJP Construções, concretizando sonhos. Sua obra do início ao fim. Esportes. Gente, a trilha identifica as informações esportivas. Os destaques do esporte, vou trazer destaques da seleção brasileira, que estará voltando ao Maracanã após 6 anos para uma nova final. Felipe Esboril tem os destaques. A seleção brasileira está voltando ao estádio mais famoso do planeta, o Maracanã. A última vez que o Brasil jogou no Maracanã foi na final da Copa das Confederações em 2013. E as lembranças são boas. 3-0 sobre a Espanha, festa da torcida e título conquistado. O capitão da seleção brasileira nesta Copa América, Daniel Alves, reconhece a experiência que tem, 36 anos de idade e mais de 35 conquistas na carreira. Idade é só uma questão de números, né? Quando você respeita a tua profissão, quando você faz o deverzinho de casa, desde um princípio você começa a colher os prêmios de todo esse processo, né? E eu estou vivendo um momento muito especial para mim, aqui dentro da seleção brasileira. Eu acredito que quando você coincide com tanta gente jovem, as pessoas vão falando muito, mas é aquilo, o futebol se precisa de resultado, e resultado ele independe de idade. Hoje as pessoas estão muito focadas em contratar jogadores jovens, em ter jogadores jovens em uma equipe ou em uma seleção, mas eu acredito que a junção desse conjunto, ele vai fortalecendo, ele vai passando experiência para a galera que está chegando. Gabriel Jesus, um dos destaques do Brasil na vitória contra a Argentina na semifinal, voltou a marcar com a camisa da seleção brasileira e está empolgado com o novo momento, principalmente porque Tite sempre acreditou nele. É importante, cara. Eu sou sujeito a falar do Tite, porque é um cara muito trabalhador, um cara muito corajoso por manter a essência dele de sempre. Antes eu via, enfim, ele no Corinthians, ele em outros clubes, né? E eu já imaginava isso, porém, trabalhando com ele eu vejo de perto, é um cara corajoso, com muita qualidade, muito humano e tem persistência, assim como eu, assim como todo mundo do grupo. Então também dar os parabéns para ele, porque ele persistiu em mim, vem acreditando no meu futebol e, bom, tenho que muito agradecer ele também. O comandante da seleção brasileira, Tite, já cansou de trabalhar no Maracanã durante seu tempo como treinador em clubes do Brasil. Agora, pela primeira vez na carreira como técnico da seleção brasileira, ele vai poder trabalhar no estádio e conta os dias para ter esta oportunidade. Como informações da seleção brasileira. Olha, o Peru vence o Chile e faz grande final contra o Brasil. Felipe Esboril de volta. Uma grande partida na noite desta quarta-feira. O último finalista da Copa América está definido e é o Peru, de Paulo Guerreiro e companhia. 3-0 em cima do Chile. Gols de Paulo Guerreiro, Yotun e Flores, contrariando todo o favoritismo do atual bicampeão da Copa América e mandando para casa a equipe chilena, que vai disputar o terceiro lugar com a Argentina, justamente as duas últimas finais de Copas América. Destaque para a atuação do goleiro Galese do Peru, que fez grandes defesas e também defendeu um pênalti já nos acréscimos com uma mão. A equipe do Peru
tenta o tricampeonato da Copa América e Guerreiro se torna o maior artilheiro em atividade do torneio. São 13 gols marcados ao longo de toda a carreira. No Clássico do Pacífico, o duelo de quem é o grande produtor do melhor pisco deu o Peru, que enfrenta agora neste domingo, na grande decisão, a seleção brasileira em busca do título da Copa América. Com informações da Copa América, Felipe Esboril. Muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações, pelos destaques aqui no Mega News. Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. A gente fica por aqui com o Mega News. Voltamos amanhã com mais destaques, mais informações. Não sai daí, você acessa www.bmnewsbrasil.com.br e confere essas e outras informações. Tudo que é destaque na sua cidade, na sua região, você confere. www.bmnewsbrasil.com.br. Uma ótima quinta-feira a todos. Grande abraço. Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo.